lá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, chegamos à aula número 8, o bloqueio de articulação sacroiliaca. A anatomia da articulação sacroiliaca nos traz que elas têm forma de C ou L e conectam os ossos ilíacos ao sacro, na pelve. As articulações sacroiliacas são articulações do tipo sinovial e elas funcionam como amortecedores e são suportadas por uma vasta rede de músculos e ligamentos, o que diminui, a sua mobilidade. Por ser sinovial, ela tem uma cápsula, ela tem o líquido sinovial, ela tem uma cartilagem delicada e vai atender e sofrer todos os problemas do que qualquer articulação sinovial em outra região do corpo. A inervação da articulação sacroiliaca é densamente inervada, essa região, principalmente por ramos dos nervos espinhais. Os ramos laterais dos ramos primários posteriores, de L4 a S3, são os principais contribuintes para a inervação da articulação sacroiliaca posterior. Enquanto a articulação sacroiliaca anterior vai ser inervada mais por ramos de L2 a S2 e de L4 a S2 e L5 a S2, conforme a imagem aqui ao lado. A dor na articulação sacroiliaca é tipicamente unilateral, podendo ocorrer, em poucos casos, de forma bilateral, tanto direita como esquerda. As indicações para esse tipo de bloqueio, a gente tem uma dor articular, por conta de uma osteoartrite, por conta de uma espondiloartropatia, por conta de doenças metabólicas, ou por conta de uma tensão idiopática lá que surgiu, um problema inicialmente originário na própria articulação sacroiliaca, até aquele detalhe dela ser uma articulação sinovial. Se a gente tiver também problemas extra-articulares na região dos músculos e ligamentos que sustentam essa articulação, também vão ser fontes geradoras de dor da articulação sacroiliaca. Dentre as etapas para se realizar o bloqueio da articulação sacroiliaca, a gente vai ter novamente a preparação do paciente, a coleta da história, o exame físico adequado, os exames de imagem que precisa para dar o diagnóstico, o alerta para explicar as complicações possíveis que possam ocorrer ao paciente e ao seu familiar, ao responsável. A gente pode ter dormência na região, a gente pode ter infecção, disfunção intestinal ou vesical, e a ressonância magnética deve ser sempre realizada quando esse paciente já foi submetido a uma cirurgia na coluna previamente. A preparação do paciente, o paciente está ciente por que vai realizar esse procedimento, quais são os benefícios que esse procedimento vai vir a trazer para ele, explicar também as possíveis complicações, as possíveis situações adversas que podem ocorrer, coletar um consentimento informado prévio, explicar para ele que nível de sedação, de anestesia e analgesia ele vai ser submetido, explicar sobre as drogas que você vai fazer o uso e, se for utilizado radiofrequência no procedimento, o paciente também tem que estar de acordo e estar um pouco mais acordado, com nível de consciência melhor, para ele poder sinalizar algum efeito adverso que venha a ocorrer durante o procedimento. Então vamos posicioná-los, colocar o paciente de decúbito ventral na mesa, pode ser colocado um coxim, ou um travesseiro, para reduzir a lordose. É feito novamente um acesso venoso, a colocação e instalação de um soro, normalmente um soro Ringer lactato. Oxigênio administrado para esse paciente por máscara ou por um catéter nasal. Monitorização dos sinais vitais básicos, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e pulso. A preparação, a limpeza, a asepsia, a antisepsia da região a ser realizada o procedimento. Dentre os equipamentos, a gente tem novamente a recomendação de uma seringa de 5, uma seringa de 10 ml, anestésico local à disposição, lidocaína a 1%, levobup ou bupivacaína 0,5% sem vasoconstrictor, contraste, o anestésico que vai compor a solução analgésica, a presença do uso de corticoide ou não, e a gente dá início ao procedimento em si, posicionando o arco cirúrgico, o arco C, a se ter uma visão posterior-anterior. A gente vai fazer uma inclinação para ter uma visão o mais clara e mais aberta possível da articulação sacroiliaca. Primeiro a gente vai encontrar o espaço discal de L5 a S1, a gente vai fazer uma inclinação de forma a obter maior tamanho desse disco, abrir bem o espaço discal. A gente vai fazer depois uma visão oblíqua em direção à articulação sacroiliaca ser bloqueada, deixando ela de forma também com a sua abertura maior. O objetivo é deixar o alinhamento entre a articulação posterior e anterior, com as linhas sobrepostas, para você não ter erro de punção. A gente pode inclinar o arco C longitudinalmente em relação ao paciente, que também vai ajudar, ou em direção cefálica ou em direção caudal. A agulha, para ser feito o direcionamento, depois que você posicionou
o arco cirúrgico, você faz a anestesia da pele e você vai introduzir uma agulha, normalmente de calibre 22, em direção à borda inferior da articulação. Avançando, conforme vai gerando imagem, e você vai sentir que a ponta da agulha entra na articulação como se você tivesse rompido alguma estrutura simples, né? Para avançar a direção da agulha em relação à articulação, se você dobrar a ponta da agulha, acaba ajudando na navegabilidade dessa cânula, né? Se você quiser confirmar, achou que a posição está adequada, a gente vai e coloca de meio a 1 ml de contraste dentro da articulação e ela deve ser espalhada da borda inferior para toda a parte posterior da articulação, né? Deixando as linhas articulares ventral e dorsal de forma opaca. Tem aqui na imagem um exemplo disso. Depois de confirmado com o contraste, a gente vai fazer a injeção da solução analgésica, que pode ser composta de bupivacaína, levobupivacaína, por exemplo, ou da própria lidocaína, e o uso de um corticosteroide, que pode ser particulado ou não particulado, depósito ou não de depósito. No caso de pacientes com câncer, e que tenham metástases para essa região, né, da articulação sacroiliaca ou que estejam ali sobre a inervação dessa região, a gente pode fazer o uso do neurolítico, ou do álcool absoluto, ou do fenol, aqui, por exemplo, um fenol 6%, ou glicerina, a fim de que manter esse bloqueio mais duradouro, né, mais prolongado, já que se trata de um paciente com câncer. Dentre as complicações, dentre as contraindicações, a gente tem a infecção local, ou infecção sistêmica do paciente, a coagulopatia, alguma alteração anatômica que venha impedir a realização do bloqueio e as psicopatologias. As complicações, né, formação de hematoma, danos neurais, a depender da posição da cânula, a falta de cuidado a você introduzir a agulha ou o eletrodo da radiofrequência também pode gerar lesão, tanto na musculatura como no ligamento ou no nervo. Traumatismo do nervo ciático, se for feito principalmente por pessoas que não têm tanta experiência de realizar o bloqueio. E depois de feito o bloqueio ou a radiofrequência, pode ficar com a fraqueza, né, secundária, para o extravasamento do líquido na articulação, para fora dessa articulação, e uma piora temporária da dor devido a uma neurite temporária. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber notícias sobre os próximos vídeos. Até a próxima!